sem perder esse clima de adoração. Se você quiser abrir comigo rapidamente lá em 2 Coríntios 8, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, na verdade, a partir do versículo de número 6. Texto bem conhecido, mas Deus tem nos impulsionado a firmar bem algumas estacas, firmar bem alguns fundamentos que precisam estar enraizados no coração da sua noiva. 2 Coríntios 8, 6 diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá ao que dá com alegria. Amém, queridos? Essa semana nós fizemos uma escala aqui, uma nova escala, e nós teremos aqui irmãos e irmãs que estarão ministrando esse período de ofertas e de dízimos. Mas no dia de hoje eu decidi, como pastor, de não passar essa tarefa para ninguém. Eu decidi que eu deveria dar o pontapé inicial. Essa semana Deus me conduziu, eu fui prestar um serviço para minha esposa, eu fui levar uma aquisição que tinha sido feita de algumas agulhas, que é um material usado no procedimento, no trabalho da minha esposa, e ela tem uma amiga que presta os mesmos serviços na cidade de São João Batista, e ela pediu, ela tinha feito uma compra, eu que fiz a compra para minha esposa, né? Obrigado, Mateus. Dessas agulhas, eu comprei 2 pacotes, um pacote para minha esposa e outro pacote era para essa colega de trabalho dela, que desempenha a mesma tarefa que ela, o mesmo trabalho, aqui na cidade de São João Batista. Quando eu estive lá no salão, na sala dessa pessoa, dessa amiga da minha esposa, para levar as agulhas, a sala estava fechada. Eu percebi que do lado da sala funcionava ali a igreja mundial do poder de Deus. Estava aberta a igreja, era de manhã, e eu percebi que o pastor estava lá dentro, sozinho, esperando alguém que pudesse entrar por ali. E aí Deus colocou no meu coração: vou entrar e vou fazer amizade com o pastor, vou conhecer mais um filho de Deus, mais um irmão na fé. E ali eu entrei e a gente pôde conversar, o pastor Eliel, o nome dele, e a gente conversou um monte, acho que a gente ficou mais de 1 hora conversando. Ele comentou que eles têm muito hábito de subir no monte para orar, né? Eles fazem muito campanha de oração, né? Fazem muito campanha de oração e eles sobem no monte para oferecer os pedidos de oração da igreja. É uma prática deles. E eu me prontifiquei, ele queria conhecer um monte aqui da cidade de Canelinha, lá o famoso Morro da Asa Delta, o Morro da Pipa, como a gente chama, e eu me prontifiquei de, num sábado de manhã, levar ele lá para conhecer o monte, subir o monte com ele e já vou aproveitar para orar junto, né? Ele disse que quer orar lá em cima do monte, quer gravar uns vídeos lá em cima também, e eu disse: estamos juntos, pastor, eu vou junto com você, vou orar junto com você e também vou gravar os vídeos, porque isso é toda a minha praia, né? Eu vou gravar uns vídeos lá em cima, Deus vai dar a inspiração, nós vamos gravar uns vídeos lá de cima. E ali, conversando com o pastor, eu percebi que nessa igreja eles têm esse fundamento da oferta, da semente muito forte. Eu percebi que eles tinham pelo menos 4 ou 5 tipos de envelopes diferentes para poder fazer ofertas com propósito. Oferta com propósito é um assunto que a gente não ensina muito, né? Aqui no nosso ministério. Eu não me lembro quando é que foi a última vez que eu falei sobre oferta com propósito. Uma passagem bíblica que eu gosto muito, que
que fala sobre oferta com propósito, está no livro de Jó. Se você quiser abrir, Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. A palavra de Deus diz assim, Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha só, assim fazia Jó continuamente. Pastor, o que Jó fazia continuamente? Oferecia holocaustos segundo o número de todos os seus filhos. Ou seja, Jó oferecia sacrifícios, Jó ofertava a Deus. No Antigo Testamento, no livro de Levítico, você vai ver diversos tipos de ofertas que eram oferecidos a Deus na antiga aliança. Oferta de cereais, oferta, o holocausto. As crianças estão empolgadas hoje. Tem que avisar elas para tomar cuidado ali com a câmera. Aleluia. Então existia no Antigo Testamento diversos tipos de ofertas, né? E uma delas era o holocausto. E aqui diz que Jó oferecia vários holocaustos continuamente, né? Ele oferecia a Deus para santificar os filhos. Jó, ele temia que os filhos dele poderiam estar pecando na ausência dele, porque nós pais não conseguimos fiscalizar ou monitorar os nossos filhos 24 horas por dia, não é verdade? Tem algum pai que consegue monitorar, fiscalizar os seus filhos 24 horas por dia? Não dá, principalmente depois que eles crescem, eles começam a tomar asas e eles voam para alguns lugares fora dos nossos olhares. Então Jó tinha tanto temor a Deus que os filhos dele pudessem cometer um pecado na ausência deles, que Jó oferecia oferta com propósito. Ele entregava a oferta na casa de Deus com o propósito de santificar os filhos. Então esse aqui é um exemplo, né? Não é o único exemplo na Bíblia, mas aqui é um exemplo do que é uma oferta com propósito. Nós não costumamos ensinar aqui, como eu falei, mas é bom ensinar. É bom ensinar que você também pode fazer uma oferta com propósito. Vou dar um exemplo. Hoje nós ainda pagamos aluguel, mas quantos aqui sonham e a gente, ou querem sonhar junto com o pastor, da gente adquirir um terreno para construir a nossa igreja aqui em Nova Trento? Levante sua mão. Amém? Então, em nome de Jesus, e muito breve nós vamos começar a fazer uma oferta com propósito aqui. Inspiração vem quentinha do céu aqui, Léo. Nós vamos lançar um desafio, vamos começar a ofertar, e nós vamos ter um caixa. Todo o dinheiro que entrar nessa oferta com propósito, de repente vamos fazer um envelope só para isso, Léo. Todo o dinheiro que entrar vai ser para a compra do terreno, porque em nome de Jesus nós vamos comprar o nosso terreno. Amém? Então isso é uma oferta com propósito. Você pode ofertar com quantos propósitos você quiser, né? Agora, cada um
sempre que você vai ofertar, seja uma oferta com propósito, seja uma oferta simplesmente para manutenção do templo, tudo tem que ser de coração. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Se você der com tristeza, tudo que você entrega com tristeza, para Deus não tem valor. Para Deus tem valor aquilo que você faz com alegria, com entendimento. Amém? Eu preciso fazer as coisas com entendimento. E uma coisa que eu queria reforçar na noite de hoje: nós não costumamos ensinar muito isso, porque às vezes pode soar uma impressão errada do que a gente está barganhando com Deus. E Deus, eu imagino que Ele não quer nenhum filho barganhando com Ele. A oferta não é um meio de barganhar com Deus, ou seja, toma lá da cá, né? Eu vou dar, então agora eu vou requerer de Deus. Não deveria ser assim. A oferta deve ser uma expressão de generosidade, uma expressão de gratidão. Ou seja, eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez por mim, principalmente porque Ele entregou o seu único filho para morrer em meu lugar. Então, porque eu sou agradecido a Deus, porque eu sou extremamente grato a Deus pela sua generosidade, ninguém vence Deus no gesto de dar. Amém? João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aqui para mim. Como é que Deus fez para expressar o seu amor por nós? Ele deu uma oferta. Amém? Deus deu uma oferta. Deus não ficou só no discurso, não ficou só na teoria, Ele foi para a prática. Ele queria mostrar o quanto que Ele ama a humanidade, Ele queria mostrar o quanto Ele nos ama, e Deus então resolveu sacrificar o seu único filho. Ele resolveu ofertar, doar o Filho a quem Ele ama, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim como Deus utilizou esta linguagem de amor, a oferta, para demonstrar o quanto Ele nos ama, nós também devemos fazer o mesmo. A palavra de Deus ensina em 2 Coríntios que a nossa oferta ela é comparada a uma semente. Como ela é uma semente, todas as vezes que você semeia algo, a palavra de Deus diz em Gálatas que aqueles que semeiam na carne vão colher na carne, e aqueles que semeiam no Espírito vão colher no Espírito. Então, sempre que você semeia algo no Espírito, sempre que você semeia algo no reino de Deus, sempre que você oferta, você está plantando uma semente. Embora nós não ensinamos para as pessoas esse princípio do toma lá da cá, esse princípio de dar para receber, a verdade é que tudo que nós entregamos para Deus é uma semente, e toda semente vai dar direito a uma colheita. Amém? Então, financeiramente falando, presta atenção, financeiramente falando, se você quer prosperar no reino de Deus, você colhe à medida do que planta. Se você quer ter uma colheita grande, você vai precisar aprender a semear grande. Às vezes nós vemos grandes homens de Deus, mulheres de Deus extremamente prósperos, e muitos querem ter aquela prosperidade, mas quantos estão dispostos a pagar o preço que essas pessoas pagaram? Eu conheço homens de Deus que já semearam a sua casa. Eu conheço homens de Deus que já ofertaram diversos automóveis para a obra de Deus. Quem é que teria coragem de semear um automóvel no reino de Deus, na vida de alguém? Quem é que teria coragem de semear uma casa? Eu tenho mais de uma casa, eu tenho 3 casas, eu trabalho com imobiliária, eu vou semear uma casa. Para muitos aqui, isso parece até ser motivo de escândalo, né? Claro, para quem aqui só tem uma casa, alguns aqui de repente moram de aluguel, para você pode ser um escândalo isso, mas para quem tem 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6, eu conheço pessoas aqui na cidade de São João Batista
camarada tem mais de 10, de 15 casas. O que é uma casa para quem tem 10, para quem tem 15? Na igreja primitiva, eles vendiam as suas casas, vendiam as suas propriedades e entregavam o dinheiro aos pés dos apóstolos para que os apóstolos pudessem administrar aquele dinheiro e distribuir segundo a necessidade da igreja. Eu acredito que em tempos de primeiro amor, nesse tempo que se chama hoje, quando Deus está restaurando alguns fundamentos, alguns princípios da fé, eu creio de todo o meu coração que Deus quer certamente levar a sua igreja a um novo nível de generosidade. Se nós queremos progredir na caminhada de fé, sempre vai haver um nível mais alto. Se hoje eu costumo semear num nível, Deus quer nos levar a semear num nível ainda mais alto. Lembrando que, no meu entendimento, até onde eu aprendi, o primeiro nível de fidelidade se chama dízimo. Dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que eu recebo de Deus. Isso se chama dízimo. Esse é o primeiro ponto. É a estaca inicial. Se eu ainda não rompi nessa área, eu ainda não entendi algumas coisas. Eu preciso voltar para a Bíblia e estudar mais ela e entender por que Deus não requer o dízimo. A palavra de Deus diz em Malaquias que o dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor. Essa semana aqui, reunindo a liderança, eu estava explicando para eles que por muito pouco nós ficamos na possibilidade de ter que tomar uma decisão, de ter que ir para uma sala menor. Graças a Deus isso não precisou acontecer. Mas em nome de Jesus, quando todos tiverem o entendimento de que o dízimo pertence ao Senhor e deve ser entregue para que haja manutenção da casa de Deus, para que haja mantimento na casa de Deus, para que nada falte. Nós temos muitos sonhos, temos muitos projetos no nosso coração, mas quer queira ou não queira, no reino físico tudo é movido por dinheiro. Então nós precisamos desapegar. Tem um aplicativo que as pessoas baixam no celular, né? Da OLX, é isso? Aí a propaganda do OLX é desapega. Então, irmão, tem que desapegar do financeiro. Tem pessoas que acham que se ela entregar 10% na casa de Deus, ela acha que vai faltar. Pelo contrário, olha só o que diz em Malaquias. Malaquias 3,10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, o texto de Malaquias 3,10, é um dos poucos textos na Bíblia, ou um dos únicos, até onde eu me lembro, que Deus nos desafia. Deus, ele diga, traz o teu dízimo, se eu não vou abrir a janela dos céus e derramar uma bênção tal. Deus, ele nos desafia a requerer dele. Quando eu entrego o meu dízimo, eu posso diante de Deus dizer, Senhor, está escrito que o Senhor tem uma bênção tal para entregar para mim, para minha família, para minha casa. Eu quero. Quantos aqui querem? Mas para poder requerer, você tem que ser dizimista. Então, dízimo é o primeiro passo. Primeiro passo. Jesus entregou, Deus entregou tudo. Ele entregou o que tinha de melhor. Ele sacrificou o seu filho. De nós, ele não pede tudo. Ele pede, primeiro ponto, ele pede a 10ª parte. Depois que você já venceu esse primeiro estágio, que é o dízimo,
Aí você pode ir um pouco mais além. Você pode começar a entregar a oferta. Se você rompeu esse estágio, você pode ir um pouco mais além. Você pode entregar uma primícia. A primícia é um dia do seu trabalho. Na antiga aliança, era entregue para o sacerdote. Era entregue para o representante de Deus. A primícia. E a Bíblia diz, nós temos aqui no nosso envelope de dízimo, temos aqui Provérbios 3, do 9 ao 10, que diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você já prestou atenção que sempre que, quando você entrega algo para Deus, sempre tem uma promessa? Você já prestou atenção? Sempre que você entrega finanças para Deus, tem uma promessa. Quando você entrega o dízimo, Deus está dizendo que vai derramar uma bênção tal. Quando você entrega a oferta, Deus diz que aquele que semeia pouco, pouco se fará, mas aquele que semeia com abundância vai colher. Ou seja, quando você entrega a oferta, Deus diz que você vai colher aquela semente na medida que você planta. E quando você entrega a primícia, a Bíblia diz que os teus celeiros vão se encher de fartura e transbordar de vinho os teus lagares. Ou seja, Deus não fica devendo nada para ninguém. Todo tipo de semente que eu planto no altar de Deus, seja dízimo, seja oferta, seja primícia, tudo vai me dar direito a uma colheita. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? E para encerrar, existe ainda na Bíblia a esmola. Pastor, o que é a esmola? Esmola, no hebraico, o judeu chama de tzedakah. Tzedakah é quando eu faço justiça com o recurso que está na minha mão. Existe uma passagem na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, quando um coxo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Olha aqui, nessa ocasião, na cultura judaica, existe o tzedakah. O tzedakah é quando você faz justiça com aquilo que você tem financeiramente. Quando um judeu ele percebe que tem uma pessoa numa condição financeira desfavorável, precisando de socorro, precisando de ajuda, isso acontece muito com os estrangeiros. Há uma lei no Antigo Testamento de cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. É algo que biblicamente é uma primícia para Deus, é algo muito importante. Tanto que lá em Tiago diz que a verdadeira religião é visitar o órfão, a viúva e socorrê-los nas suas necessidades. Graças a Deus que as viúvas dessa igreja não têm necessidades, amém? Aleluia! Muito pelo contrário, as viúvas dessa igreja são prósperas. Glórias a Jesus. Mas se não fosse, cabe à igreja socorrê-las nas suas necessidades. É a Bíblia que diz. Então, quando eu
supro a necessidade de alguém que está numa condição prejudicada financeiramente, eu estou exercendo tzedakah, eu estou fazendo justiça. Nesse caso aqui do paralítico no templo de Formosa, Pedro e João não tinham recurso financeiro. Pedro e João não tinham como praticar o tzedakah, a esmola que supriria a necessidade daquele homem e que atenderia financeiramente a necessidade dele. Pedro e João não tinham como, eles não tinham finanças. Então, nesse caso, Pedro e João praticaram o tzedakah de uma outra maneira. Eles fizeram justiça com a oração. Olha, é o seguinte, nós queríamos cumprir a lei, a gente queria praticar o tzedakah, nós queríamos fazer a justiça com a sua vida, mas como nós não temos a prata nem o ouro, nós estamos, Pedro e João naquela ocasião estavam com o bolso vazio, irmão. O bolso estava vazio. Então Pedro e João olharam para aquele paralítico, para aquele coxo e disseram: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos, levanta e anda. E aquele coxo imediatamente foi curado. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Só que quando você tem um recurso financeiro para ofertar na vida de alguém que está pedindo esmola, de alguém que está passando necessidade, de alguém que está pedindo porque precisa de uma oferta sua, de uma ajuda sua, e você pode fazer e você não faz, você está pecando. Jesus disse: dá a quem te pede. Quando alguém pede e você não dá, você tem para dar e você não dá, você está pecando contra Deus. Então eu costumo sempre no meu carro deixar ali algumas notas. O Eda sempre tem guardada no meu carro